Boa noite, boa noite. Gente, olha o cabelo aqui, dando uma onda. Boa noite, a Andréia já chegou aí, é a pessoa responsável pelo tema de hoje. Regina também chegando, vamos chegando, gente, porque hoje nós vamos falar sobre... Boa noite, Andréia, sobre transtorno opositor desafiador. Para quem não me conhece, eu sou Carla Lara, eu sou neuropsicopedagoga clínica e institucional e trabalho na área das dificuldades de aprendizagem, né? Na mentoria de mães, porque se eu faço a mentoria, a orientação para as mães, claro que eu estou atingindo as crianças e nosso maior objetivo são eles, não é mesmo? E também trabalho como consultora de bem-estar da Duterra, orientando as mães, os familiares a como usar os olhos de uma maneira que traga para eles bem-estar e saúde. Olha que delícia! Ó, Lohane chegando aí. Gente, transtorno opositor desafiador é desafiador. Sempre desafiador avaliar uma criança que tem transtorno, porque a gente precisa, na verdade, separar, lembra daquele ditado assim, a gente tem que separar o joio do trigo? Então, a gente precisa entender se é realmente um transtorno, uma coisa intrínseca, porque o transtorno, ele é intrínseco, ele está dentro, ele é do neurodesenvolvimento, tá? Ou se ele é extrínseco, que é a falta de limite, né, a falta de organização familiar, do ambiente e por aí vai, tá? Deixa eu só colocar mais pra cá esse telefone aqui, fica mais fácil de ver. Aê! Senão eu não consigo ver quem tá entrando, gente, que tem uma luz aqui embaixo, sabe? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem uma luz aqui que fica brilhando no meu olho. E para quem usa óculos, isso é terrível, né? Então, ficou melhor agora para mim. Acho que tá um pouco escuro para vocês, mas a gente vai resolvendo isso devagarinho, certo? Então, gente, Lidiane também chegando. Reis, eu não sei se é Neuza, se é a Tati. A gente às vezes lembra o sobrenome, mas... ou pode confundir também, né? Então, gente, tem uma colinha aqui, porque o transtorno opositor desafiador, quando eu ou alguém da minha área percebemos algum sinal desse transtorno, a gente tem que encaminhar para o profissional responsável, que é o psicólogo, tá? Então, vamos entender o que é o transtorno para a gente poder entender quem é que vai tratar. Então, eu preciso de algumas colinhas aqui, justamente que por não ser né, da minha área aí, mas eu consigo orientar vocês no sentido de o que é, qual tratamento seguir e quais estratégias que a gente vai poder usar em casa também, tá bom? Letícia chegando, beijo Letícia. Então, vamos lá. O transtorno opositor desafiador, ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Então, como eu já disse, ele está intrínseco. Ele está ali dentro do processamento neural e a gente precisa compreender isso. Por quê? Nem sempre os castigos, né, as brigas e os tapas, né, chineladas vão funcionar. Por quê? Lembra quando eu falei, gente, ó, se é intrínseco, se é do neurônio, o que vai resolver dar uma chinelada? Nada, né? Então, a gente precisa muito compreender isso, né? Alguns sintomas incluem explosões de raiva, discussão, desafios às regras e limites, desobediência, recusa em seguir instruções, irritabilidade, ressentimento, vingança e comportamento vingativo.
Não é fácil avaliar, né? Então, gente, vamos falar um pouquinho de cada um aí. É muito comum crianças menores, né? Até acontecerem alguns episódios de inventarem alguma história que o adulto fez. Eu já vivi muito essas situações, né? Ah, o professor tal falou assim, assim, assim. O professor jura que não falou. O professor fala, gente, como é que pode? Eu não falei, não aconteceu assim, assim, assado. E aí acontece com outro professor, eu também não fiz isso. Então, isso acontece repetidas vezes, a gente precisa prestar muita atenção. Às vezes acontece de fazer alguma coisa e falar, não, eu não fiz nada. Por quê? Porque é um desafio às regras o tempo inteiro, tá? Então, o transtorno opositor desafiador, ele é muito melindroso, né? É possível ter só a oposição e é possível ter só o desafio, mas também é possível ter os dois, tá? Essa recusa em seguir regras é aquele que fala assim, tô nem aí de fazer, né? Ou então as explosões de raiva, já aconteceu também no consultório, de jogar mesa, né? Vir como se fosse luta corporal mesmo e a gente ter que fazer imobilização e nessas imobilizações, né? Parece até que a gente está agredindo a criança ou o adolescente e precisa imobilizar, porque corre um risco muito grande de se machucar e de machucar as outras pessoas, né? Então a imobilização é feita abraçando pelas costas, porque aí se bater as pernas, ok, não vai te machucar, né? De preferência, se a gente conseguir sentar no chão é melhor ainda, porque quando a gente está em pé, a perna acaba batendo para trás, né? Então vai bater na canela, acontece de ficar de canela roxa. É uma situação muito delicada, sabe? Mas já passei por essa situação, tanto na escola quanto na clínica, tá? E aí é esperar acalmar, né? O abraço, o toque, falando baixinho, até que a explosão de raiva passe. E quando passa, acontece um arrependimento. E aí a criança fica, mas eu gosto tanto de você. Mas não precisa contar para ninguém que eu fiz isso. Nossa, mas não queria fazer isso, mas eu não consegui controlar. É muito comum essas situações acontecerem, tá? Esse comportamento desafiador, pode contar pro meu pai. Problema não, ele não vai brigar comigo mesmo, ele vai brigar com você que fez isso comigo. Olha as frases que aparecem, né? Claro que não são em todos os casos, tá? A gente precisa entender sempre isso, tá? Não são todos os casos. Vou obedecer quem? Você ou meu pai? Porque os desafios ficam tão grandes que acontece às vezes da mãe falar assim, não, que seu pai chegar, vou contar para ele. Porque às vezes só a voz dura do pai é que vai trazer algum benefício para essa criança. Porque a mãe já não sabe mais o que fazer, ela ficou com a criança o dia inteiro. Então ela vai falar, quando seu pai chegar, e aí não pode delegar só para o pai. Todo mundo tem que ter estratégia, e a gente vai falar de tratamento daqui a pouco. Todo mundo tem que ter estratégia para dar conta de ajudar no transtorno desafiador, né? Deixa eu avisar aqui no grupo que eu tô online. Estou online no Instagram. Aí, porque muita gente falou que estava precisando saber informações e às vezes até esquece, né? Essas explosões de raiva, elas são muito comuns, tanto de forma verbal como de forma física, como eu falei, né? Então, muitas vezes xinga, fala palavrão, fala, quando não é palavrão, nome feio,
né? Chama de cocô e por aí vai, né? Pode ser colegas, como também podem ser adultos, tá? Pode ser no meio de uma festa. Ah, é só na escola? Não, pode ser no meio de uma festa. E também pode ser, né, em casa, quietinho, sozinho, tá? Eu já peguei um caso de uma criança tão desafiadora que ela colocou uma bomba dentro da geladeira da avó. Explodiu. É isso, né? Quando a gente percebe, por exemplo, esse temperamento explosivo, a gente precisa de estratégias bem audaciosas, né? Então a gente precisa compreender o que fazer na hora da explosão, tá? As orientações familiares têm que ser frequentes. O psicólogo precisa chamar a família frequentemente para fazer orientação. Não adianta só tratar a criança, né? A gente está falando aí de uma situação delicada e que todos precisam atuar, tá? A gente vai fazendo pergunta aí, o pessoal entrou, a Silvana entrou, né? Vai fazendo pergunta aí, por favor, porque eu estou fazendo uma orientação, como eu disse, não é da minha área, da área da psicologia, mas a gente consegue mostrar, porque quando acontece dentro da área clínica eu preciso encaminhar, e quando acontece dentro da escola, muitas vezes a escola me procura para que eu possa fazer o encaminhamento correto. Todo psicólogo dá conta de fazer o atendimento do transtorno opositor desafiador? Tem alguns psicólogos que vão ter resultados mais eficazes por causa da metodologia que eles trabalham. Então, uma abordagem comportamental, ela é importante. Nem sempre a psicanálise vai conseguir dar conta desse processo, tá? Então, a abordagem comportamental, ela é sempre mais indicada, tá? Vamos lá. Essa criança tem uma dificuldade muito grande em lidar com a autoridade. E aí o tratamento precisa acontecer, porque quando chegar na adolescência, a tendência de piorar é muito grande, muito grande. E aí a gente tem, além do transtorno opositor desafiador, a alteração hormonal. Então essa criança vai ficar muito mais agitada, né, muito mais nervosa, e se ela não tiver estratégia, se a família não tiver alinhada, a probabilidade de ficar pior é sempre maior, tá? Então a gente precisa sempre buscar isso. Impacto no desempenho escolar, total. É aquele que não gosta de copiar, que o professor é terrível, que o professor fala não com ele uma vez, posso ir no banheiro? Não, daqui a pouco. Já virou uma guerra e para a aula toda hora, né? Às vezes incomoda sim os colegas, a gente precisa saber disso, né? A gente precisa saber que incomoda os colegas enquanto mãe de uma criança com transtorno opositor. A gente precisa saber enquanto mãe do colega, tá? Porque a gente tem que saber orientar os filhos com relação a isso. Por quê, Carla? Porque, olha, se a minha filha está numa sala onde tem uma criança que desafia, que se opõe a tudo, ela tem que saber como conversar. Então, eu acho muito importante a escola fazer um trabalho, porque cada caso é um caso. Então, não adianta eu passar receita de bolo aqui para vocês. Cada caso é um caso. Então, eu acho muito importante a escola buscar orientação com os terapeutas dessa criança para orientar os pais também, tá? Então, a gente precisa muito sobre isso. Então, o TOD é mais uma questão comportamental do que neural. Nem sempre. A gente tem o neurônio do comportamento, entendeu? Então, o neurônio do comportamento vai fazer com que essa criança fique com a regulação emocional totalmente abalada, tá? Então, é neural e afeta o comportamento, tá? O tratamento é de saúde mental mesmo, tá?
Deu para entender, Andréia? Então, o transtorno opositor é neural e afeta o comportamento. Assim como o TEA também é neural e afeta o comportamento de forma diferente, sem desafio, né? Mas afeta o comportamento, tá? Rosilei também chegou, lá para quem chegou depois. Nós estamos falando sobre transtorno opositor desafiador e eu tô esperando as suas perguntas aí, ó. Quem fez a sugestão foi a Andréia, eu adorei, né? Bom, eu já tive uma experiência de atender um adolescente na área clínica, que ora ele era um doce de coco. Nossa, um amor de menino. Ele era defensor das mulheres e ai de quem falasse mal das mulheres. Nossa, ele desejava a morte para essa pessoa. Então, a oposição dele era muito na área escolar. Muito, muito, muito. Ele não era um aluno de bater, né? Não havia essa agressividade física, mas a agressividade oral, ele ficava totalmente desregulado e ele ficava muito nervoso, xingava o professor precisava pedir para ele sair da sala, né? Se acalmar para depois voltar. Então, tinha toda uma estratégia na escola para fazer com que ele se acalmasse em momentos de explosão. Essa estratégia precisa estar alinhada com a família. Não adianta a família fazer sozinho, os terapeutas fazerem sozinhos, a escola fazer sozinha. Todo mundo tem que se alinhar para se ajudar, porque senão não resolve, tá? Laura chegando, olá, Gabi. Entendeu, Andréia? Que bom. Então, ó, é neural e é comportamental, porque a gente tem neurônio do humor, a gente tem o neurônio do comportamento, o neurônio da leitura e por aí vai, né? Então, é importante a gente saber o seguinte, quem trata o transtorno opositor desafiador é o psiquiatra. O neurologista encaminha para o psiquiatra se ele percebe que tem transtorno opositor desafiador. Perdi a palavra ali. Boa noite, Laura. Né? Todas as vezes é encaminhado para o psiquiatra, tá? Neurologista acaba tratando, gente, se não for questão física, assim, ele acaba tratando. Mas o ideal é encaminhar para psiquiatra, tá? Acontece de dar medicamento, sim. Acontece do medicamento ser trocado de vez em quando, porque a gente precisa adaptar o medicamento a cada situação. Como eu falei, quando está adolescente tem a regulação hormonal, que vai piorar ainda mais esse comportamento desafiador, né, esse comportamento opositor, e a gente encontra muitas vezes o transtorno ligado ao TDAH, ligado à dislexia, à descalculia, né? A gente, na área clínica, a gente ainda fala, nossa, um pacotinho de transtornos, e é isso mesmo. Acontece muito de ter a desatenção, a hiperatividade, mais o transtorno opositor desafiador. Tá? Aline Marinho chegando aí também. Aline, quanto tempo? Então, gente, eu tô esperando as perguntas. Tô esperando as perguntas de vocês. A área de relacionamento também tem muito comum briga de casais na hora que começa a namorar, né? Comportamento com os amigos. Um dia é muito amigo, de repente briga, né? Que deseja tudo de ruim para esse amigo, não sei, passa 2 horas já é amigo de novo. Isso acontece muito. Ei, Aline, né? Então, o transtorno opositor desafiador, ele, como eu disse no início, ele é um desafio para avaliação. Quem avalia esse transtorno é a psicóloga, de preferência a neuropsicóloga, uma neuropsicóloga muito boa, que consiga aplicar todos os testes comportamentais, que consiga perceber se não é uma depressão. A gente tem que separar o joio do trigo.
se não é uma depressão, se não é uma questão de limites, falta de organização em casa, né? Se não é uma questão de consequência de alguma situação de luto, de perda, né, de animal, às vezes, né? Ou mudança de ambiente. A gente precisa, a avaliadora, ela precisa ser muito audaz para entender o que é uma coisa e o que é outra, tá? Misericórdia, que pacote é assim, é um pacote. Esse menino que eu tô contando, que é um doce de coco, ele tem um pacotinho também, transtorno opositor, TDAH e dislexia. E ele era tratado por uma neuro maravilhosa que entende muito bem do assunto, né? Então, ele não foi encaminhado para psiquiatra justamente porque não tinha essa questão física, né? E hoje ele tá adulto, tá lindo, maravilhoso. Sou apaixonada com ele, fiz tratamento com ele, nunca tive problema com ele, mas se falasse com ele assim, mas o professor pode ser legal, aí eu era a vilã da história, né? Ele me fazia rir muito, porque os argumentos dele, se ele visse uma notícia no jornal e falasse que tratou mal uma mulher, nossa, ele se desregulava totalmente, ele ficava muito nervoso, né? E também já tive situações da explosão, que eu acho mais perigosa, a explosão física, né? Porque nesse caso chegou a quebrar objetos dentro do consultório, dentro da escola eu já tive também, e eu sempre fazia a imobilização na frente de todo mundo, no meio de todas as pessoas. Por que isso, gente? Porque a gente tem que preservar, porque a criança vai falar que a gente bateu nela, vai falar que segurei forte, apertei, e na verdade apertar não resolve. A imobilização tem que ser tranquila. Na hora que a criança está com o braço aqui, se você abraça ela por trás e faz assim, a gente chama de abraço borboleta. Até na gente funciona. O dia que vocês estiverem muito nervosos, faz esse abraço borboleta em vocês e vai fazendo isso aqui, ó. Respira e vai fazendo isso. Vocês vão ver que esse abraço borboleta, ele é indicado para estratégia de regulação emocional, tá? Então, enquanto a gente faz esse abraço, a gente conversa bem baixinho. Quanto mais a voz estiver tranquila, melhor. Muda de assunto, é muito importante. Nossa, aquele dia que você chegou com uma flor, fiquei tão feliz. E aí, quanto mais a gente conversa sobre outros assuntos, mais essa criança vai se acalmando. E aí, aos poucos, você vai soltando o abraço e continua com o contato, ó. Quanto mais você fizer, você vai perceber que ele vai se acalmar. Muitas vezes a mãe e o pai chegam, porque a gente precisa chamar imediatamente. Não é porque a gente quer que busque, mas é para a proteção da criança, né, ou do adolescente. A gente precisa chamar os pais, tá? Quem trabalha nas escolas aí, fica esse alerta. E eu acho que precisa conversar com os pais e fazer esse combinado. Falar, olha, na hora que a gente chamar, a gente não está chamando para incomodar vocês. O chamado é para que vocês nos ajudem com a desregulação dele, tá? Se a desregulação acontecer e conseguir resolver rápido, apenas informem aos pais, mas não deixem de falar para os pais. Às vezes acontece de 10, 15 dias desregulando, o pai e a mãe não estão sabendo de nada, tá achando que tá tudo legal na escola, de repente a escola chama e faz aquela lista, né? Dia tal fez isso, dia tal fez aquilo, dia tal fez aquilo outro, e aí não resolveu nada. Tem que ser imediato, tá? É muito importante essa multidisciplinaridade,
entre os terapeutas, a família e a escola, tá? Muitas vezes o próprio psiquiatra entra em contato com a escola, tá? Para orientar, para entender. Os relatórios dos psiquiatras também vêm com muita orientação. Todos da escola precisam saber o que fazer, né? De um atendente até o professor, até o diretor. Todos precisam saber o que fazer, tá? Esse alinhamento, ele é muito importante, tá? Perguntas, pessoal? Perguntas? Tô esperando. Tô conferindo aqui se eu passei todas as informações para vocês, gente. É muita informação, né? O pessoal tá achando que é fácil avaliar, né? Não. Se precisarem de indicações de neuropsicólogas aqui em Betim, eu passo, pode me chamar no direct, né? Carla, tem óleo que a gente pode usar nesses casos? Tem óleo que a gente pode usar nesse caso. Por quê? Toda estratégia é válida. Toda estratégia é válida, né? Vai fazer mindfulness, resolve? Resolver não resolve, mas ajuda, gente. O que é mindfulness? Uma yoga, né? Um reiki, às vezes nossa, esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. É assim, a gente trabalha o dia inteiro, gente, chega aqui, né, com um assunto tão diverso, né? Então olha aqui, ó, eu já tinha deixado até separadinho 2 olhinhos aqui da minha farmacinha, que eu falo que essa farmacinha aqui, ela tem um pouquinho de cada coisa. Então, basiquinhos, óleos basiquinhos que podem ajudar. O lavanda ajuda no sono, essa criança dorme mal, ela tem pesadelos, então ela precisa dormir, ela precisa de ajuda para dormir. Então, um difusorzinho ligado assim à noite, com uma dose, eu faço a orientação da dose para colocar no difusor, qual é a dose para cada idade, tá? A gente tem o balance, que é para usar durante o dia. Hoje eu usei o balance, hoje eu fiquei tão agitada, tinha tanta coisa para fazer, que o balance dá um equilíbrio, sabe? A gente fala que ele aterra. A gente fica meio na lua, assim, sabe? Com aquele tanto de coisa assim, ele aterra, ele faz a gente voltar para a terra. Então, o balance da farmacinha, ele é indicado. São 2 óleos ali que a gente precisa ter para dar um apoio. Além desses, tem outros. Então, eu vou falar a lista de nome, não quer dizer que eu estou dando receita para alguém. Eu estou contando para vocês que tem essa possibilidade e que a gente pode usar, inclusive no tratamento, sem tirar a medicação. Sem tirar a medicação. É apoio, é além da medicação, tá? Então, a gente tem os mix. Vetiver, o Serenity, o Calme, o Peace, o Elevation, bergamota também é muito bom, tá? Melissa, a gente tem camomila romana também, é muito bom, tá? Então a gente vai entender qual é o caso, para cada caso é um protocolo diferente, a gente vai entender qual é a situação, quais os níveis de desregulação emocional dessa criança, de explosão, e vai indicar o óleo correto, tá bom? Andréia, só um comentário, já levei minha filha no neurologista pediátrico e me disse que o TOD é mais comum em marginais por colocarem que o erro da ação deles é da sociedade, não deles. Peraí. Ai, esses neurologistas tem hora que falam umas coisas, né? Vamos fazer... vamos separar o joio do trigo aí. Pode ser que marginais... né? É ruim chamar esse nome, eu acho que é um rótulo. Mas ok. Vamos falar, pessoas que cometem crime, eu acho que é mais social, né? Pessoas que cometem crimes
podem ter o transtorno opositor desafiador, mas nem todas têm. Nem todas têm. Tá? Há artigos que falam que pessoas que cometem crime, que usam droga, têm uma probabilidade muito grande de ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. São hiperativos, são impulsivos, desatentos, acham que a vida não vale a pena do jeito que é e vão quebrar as regras, né? Mas nem todos são, nem todos são. Nós não temos aí uma informação precisa para dizer que são todos não, tá? Eu conheço crianças que têm transtorno opositor desafiador e não são marginais, muitas, né? Adolescentes, né? E até adultos. Eu achei bem forte o que ele disse também, viu, Andréia? Nossa, deu até, né? O adulto, você está colocando aqui, ó, acredito que isso é em adultos que começam na infância, tá? Eu acredito que a maior parte dessas situações vem de uma falta de tratamento. Concorda comigo? A falta de tratamento, ela vai sempre piorar qualquer situação. Se eu tenho um caso desse que eu contei pra vocês, né? Que vai aí, ó, vai atrapalhar o comportamento, vai trazer explosão de raiva, vai ter ressentimento e rancor, vai ter irritabilidade constante, dificuldade de lidar com a autoridade, problema de relacionamento, impacto no desempenho escolar. Eu tenho 7 características que podem deixar essa criança aí cada vez mais irritada. Então, eu preciso tratar. Se eu não trato, se a coisa é pequenininha e eu não vou lá e trato, vai virar uma bola de neve, né? Então, esse neurologista, acho que não foi muito feliz com essa fala. Talvez ele quisesse dizer uma outra coisa e não conseguiu, né? Mas pessoas que cometem crimes podem ter um problema de personalidade. E não é transtorno opositor, é outra coisa. Tá? Então, eu fiquei chocada também, André. Entendeu? Então, a gente precisa separar o joio do trigo sempre. Existem várias situações complicadas, né? Por exemplo, pessoas com problemas, pessoas que cometem crimes podem ter lá uma desregulação familiar. Elas viveram isso e elas estão passando para frente. E nem sempre é um transtorno opositor desafiador. Sério isso, né? Também achei bem sério. Então, gente, a qualquer sinal de oposição ou de desafio, se a escola chamar, né? E, por favor, escolas, chamem com frequência, não para dizer, né? Apontar seu filho isso, seu filho aquilo, mas para pedir ajuda da família, para pedir a parceria da família, chamem sempre, tá? E quando chamar, procurem um psicólogo, porque essa é da área da psicologia e eles vão poder ajudar vocês muito, 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 tá? E se o psicólogo tratar só da criança, tá errado. O psicólogo precisa chamar a família frequentemente. O psicólogo precisa visitar a escola frequentemente, tá? Isso vai ajudar muito vocês. E aí, pessoal? Mais alguma pergunta? Daqui a pouco a gente fecha a live aí, por causa do horário. Me conta. Marina chegando aí também. Bem-vinda. Glauci, Carol. Chegaram no finalzinho, mas essa live fica gravada, viu, gente? Alguma pergunta que vocês guardaram para hoje? Andréia fez a sugestão do tema e ela trouxe aqui uma contribuição riquíssima, né? Porque a gente precisa analisar tudo que a gente escuta, né? Eu vou até fazer uma pesquisa depois em alguns artigos e saber qual que é a incidência. Deve ter alguma pesquisa
com relação à incidência de transtorno opositor desafiador e adultos, adolescentes que cometem alguns crimes, né? Regina, esse transtorno com o tempo vai diminuindo os efeitos com tratamento adequado? Vai criando estratégias e ele vai diminuindo os efeitos, sim, né? Principalmente se a gente descobrir qual é o gatilho. Qual é o gatilho que provoca essa explosão de raiva? Tá? Então ele vai, ele tem a tendência de diminuir, de ser controlado, né? Muitas vezes é necessária medicação, sempre, muitas vezes, né? Ou a modificação da medicação. A maioria dos tratamentos, gente, precisa do esporte. O esporte faz brotar neurônios. Então, se essa criança se opor ao esporte, insistam. Lembre-se de que elas vão achar tudo ruim. Tudo tá ruim. Professor é ruim, professor é malvado, né? Professor brigou. Nem sempre o professor brigou. Procurem ter um discernimento bem grande com as palavras que eles falam, tá bom? João Carlos também chegando aí. Quanto tempo, João Carlos? Né? Mas diminuiu até cessar ou ele tem que ser tratado a vida inteira? Cada caso é um caso, Andréia. Cada caso é um caso. Não dá para fazer receita igual para todo mundo, né? Cada caso é um caso. A gente vê pessoas que explodem bastante, que pode ser transtorno opositor, desafiador, e nem sempre está diagnosticado. É a mesma coisa para o TDAH, a mesma coisa para o autismo, né? Muitos adultos chegam para mim e falam: eu acho que eu tenho essa dislexia. Eu acho que eu tenho essa descalculia aí que meu filho tem. E tratou? Não. E diagnosticou? Não. Então estão fora das estatísticas. Às vezes até marido que bate em mulher pode ter transtorno opositor. Na explosão de raiva, mas eu não tenho dados para passar para vocês para dizer que é ou que não é, tá? Pode ser que sim. Aí os dados vão ser científicos, né? Um psiquiatra teria dados melhores para passar para a gente, inclusive para mim. Né? Como eu disse, é da área da psicologia e eu tô aqui só para passar algumas informações, tá? E aí, pessoal, esclarecido? Ou eu pus mais minhoca na cabeça de todo mundo? Se tem minhoca, gente, procura um psicólogo, um bom psicólogo, né? Procura um bom psicólogo, pede indicação, procura um bom psicólogo e vamos para o tratamento. Quanto antes começar qualquer tratamento, melhor. Combinado? Sim? Ah, então tá. Gente, eu vou agradecer mais uma vez a presença de vocês. Como eu disse hoje no story, tem dias que a gente tá assim, cheia de serviço, cansado. Minha semana tá bem agitada aí com relação a trabalho. Andréia tava aí, podia ter me ajudado um pouquinho aqui, ó, no assunto. Eu falei da Andréia Pena. Andréia Pena é que estudou comigo, não é? Só para conferir. Depois eu tô falando de uma Andréia e outra. E a Andréia Silva falou aqui, ó, esclareceu tudinho. Você, como sempre, nos ajudando. Muito obrigado mais uma vez. É você mesmo, né, Andréia? Então, olha, a gente precisa... pode falar um oi, gente, e me ajudar quando forem assuntos assim. Aqui é bate-papo, tá? Aqui é bate-papo, cada um vai falando um pouquinho da sua área, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez, como eu disse, né? Às vezes a semana é agitada e parar tudo para poder bater papo assim, às vezes é difícil, mas eu vou estar aqui toda quarta-feira para a gente conversar. Façam a sugestão, como a Andréia fez, façam a sugestão de um tema para a próxima semana.
Se não for da minha área, eu vou trazer informações que eu tiver e a gente vai bater papo assim mesmo. Só vai faltar o cafezinho e o pão de queijo. Combinado? Então vamos seguindo em frente e a gente vai conversando juntos, tá bom? Um beijo pra vocês e não me deixem sozinhas nas lives, hein, gente? Combinado é combinado. Um beijo pra todo mundo, um bom restinho de semana aí. Dia das Mães tá chegando, peraí, Dia das Mães, domingo. Nós mães, oh Deus, ilumina cada um de nós, porque tem dia que o fardo é pesado, né? Ilumine cada um de vocês, né? Que a gente tenha discernimento sempre para poder entender cada ação que a gente precisa ter, né? Cada ação positiva, cada ação de intervenção, cada estratégia que a gente precisa aplicar. Que Deus nos abençoe sempre, sempre, sempre. Um beijo para todo mundo, um abraço apertado, um abraço borboleta para as mães assim, ó. Ai, ai, ai. Beijo para vocês, gente.